Então, eu vou começar chamando a Ana Carolina, que ela comentou que tinha uma experiência de educação infantil, né? Que os filhos dela estão no SEI e na EMEI, e a gente tinha pensado em falar um pouquinho sobre cada momento aí da educação, então vamos começar pelos menores, pode ser? Claro, boa noite, gente. Eu caí e voltei, então acho que eu não perdi nada. Bom, eu falei logo no comecinho, né? Sou mãe de duas crianças. Uma agora acabou de fazer 2 anos e a outra vai fazer 5. E eu, na verdade, vim para contar um pouco a experiência do. Acho que é até bom começar porque são os mais novos, é o mais novo possível dentro da rede, né? Então, meu filho entrou ano passado no B1, ele entrou quando ele estava com 9 meses, começou a pandemia. Então, é para contar um pouco a experiência do ensino remoto para as turmas, para uma turma de berçário 1, né? Vocês estão me ouvindo? Bem, legal. Bom, é até difícil pensar o que pode ser o ensino remoto para um bebê, né? Que a educação e o cuidado do bebê é uma coisa que absolutamente é mais difícil ainda a gente pensar como isso pode ser possível. Então, eu vou só contar as experiências que teve as turmas de SEI. Meu filho está num SEI direto, né? As turmas de SEI têm 2 professoras ao longo do dia. Então, tem uma professora que é responsável pela parte da manhã e uma professora que é responsável pela parte da tarde. E a professora da parte da tarde do meu filho teve um projeto ao longo de todo o ano que foi muito bonito, e era um projeto que era baseado quase totalmente em áudios que ela mandava para a gente. Então, uma das experiências, por exemplo, ela mandou para a gente um áudio em que ela contava toda a comunicação com a família no SEI, no ano passado, se decidiu que seria feita por WhatsApp, porque era uma forma mais próxima das famílias, mais fácil, né? Então, uma das experiências, por exemplo, foi ela mandou por WhatsApp pra gente um áudio dela contando, ela conversando, né? Então, ela começava sempre o áudio conversando com as famílias e com os bebês, e aí ela contando naquele pouco tempo que eles estiveram juntos, um pouco o que eram as coisas que eles compartilhavam. E num desses áudios ela contava que todos os dias, quando as crianças acordavam da soneca da tarde, eles iam ter um solário na sala de berçário 1. Eles iam para esse solário e sempre tinha um passarinho que vinha visitá-los. Então ela contava, ia descrevendo o espaço, descrevia a moreira que tinha do lado de fora, e os passarinhos vinham e brincavam com as crianças e tal. E junto com esse áudio dela contando a experiência das crianças e apresentando isso para as famílias, ela mandava um áudio, por exemplo, nesse caso era um áudio de sons de passarinhos. E aí ela ia um pouco pontuando, eu sei que pode ser que você esteja num lugar em que você tem um quintal para olhar para os passarinhos também, pode ser que não. Então ela foi construindo essa relação por meio do áudio com as crianças, que fazia com que você, naquele seu dia a dia, e assim, o cotidiano da pandemia com um bebê de 9 meses, agora eu vejo que meu filho tem 2 anos, é muito diferente, né, muito demandante, um bebê de 9 meses que não anda, não fala, ele requer atenção o tempo todo e tal. Então, essa experiência de uma vivência que era para escutar, permitia a gente sair um pouco da rotina da pandemia, que é muito pesada e muito dura, e dava para as crianças e para a família um momento parecia que aquela realidade estava em suspensão, e a gente olhava para voltava à situação, o que era os bebês naquele espaço educativo e com aquelas experiências. E isso ela foi construindo de várias formas ao longo do ano. Então, eu dei esse exemplo do passarinho e os sons de passarinho. Em outro momento, ela contava das vivências de musicalização das crianças, né? E mandava alguns trechos de música. Então, várias vezes, até hoje, às vezes eu coloco meu filho para dormir com alguma dessas músicas que ela mandou, ou então poemas que ela lia, ou músicas que ela cantava com as crianças, ela mandava para a gente a gravação dessas músicas. Então, ela foi construindo, a cada vivência que ela mandava, ela construía uma narrativa que era, em primeiro lugar, um diálogo com as famílias,
né? Então, apresentando o que eles tinham feito juntos e o que poderia fazer com as crianças naquele momento, e também uma vivência para os próprios bebês. E assim, para mim, e eu sei que para outras famílias também, isso tinha não só era muito importante, né, para a criança manter esse vínculo com a escola e com a sua professora, como para mim, como mãe, foi muito bom, porque eram realmente os momentos em que parecia que, nossa, parece que está tudo bem, era um momento de muito lirismo mesmo. E que também não impõe um custo de tempo, de material, porque acho que na educação infantil o que acontece muito que várias vezes, assim, pelo menos essa é a minha experiência com o ensino remoto, com outras professoras, ou com outros, ou com meu filho mais velho e tal, é que são, às vezes, propostas muito elaboradas em termos de material, atividade e tal, que você, naquela loucura do cotidiano de trabalhar, cuidar de criança, fazer almoço, né, você às vezes não tem é, a capacidade de toda hora parar, fazer, projetar e colocar aquilo em prática e tal, ir atrás do material que precisa. Então, eram coisas muito simples do ponto de vista da preparação das famílias, muito elaboradas do ponto de vista da professora, né? Era um material muito bonito, eu até brinco com ela, assim, que aquilo tinha que virar um podcast, sei lá eu, porque eu queria que todas as crianças da rede tivessem acesso àquela beleza que estava chegando na nossa casa pelo WhatsApp e que permitia que a gente tivesse um momento em família, porque aí meu filho mais velho acabava participando também, né? Então, juntos a gente escutava os áudios, a gente observava o espaço, e ela fazia de uma forma em que é, todas as crianças da turma, que a gente sabia que tinham experiências de pandemia muito diferentes, né? Então, na turma do meu filho, a gente estava em casa com segurança, com alimentação garantida e tal, mas tinha criança da turma dele que estava sem ter onde morar e que a gente estava em outro espaço, né, no conselho de escola, tentando lidar com essas coisas mais de mais emergência, né, mais materiais, e que ela proporcionava um momento não compartilhado no mesmo momento, que estava cada um na sua casa, mas de compartilhamento de alguma experiência, de alguma coisa que os bebês tinham tido naquele espaço escolar. Então, era isso. Em termos, sei lá, tecnológicos, não tinha absolutamente nada de fora, né, não era nada. Inclusive, isso era uma preocupação da professora, de evitar, por exemplo, a exposição às telas, né, que não fazia sentido colocar os bebês na frente da tela ou tentando interagir com os outros na frente da tela, mas pelo meio do áudio, da voz dela, que era uma voz que eles estavam já habituados, a gente, ela fez com que a gente fosse tendo esses momentos ao longo do ano. E a coisa foi tão marcante para mim que, até para participar hoje, eu fui pegar no grupo de WhatsApp, será que eu ainda tenho, não tenho? E escutei alguns trechos, e aquilo me fez um bem, assim, de memórias, se é que é possível, né? Mas desse momento tão difícil que a gente está passando, ficou alguma memória muito positiva. Né, mas esse laço que a professora criou com as famílias, sobretudo porque as crianças são muito pequenas, e com os bebês também. Acho que era isso, gente. Não sei se tem. Foi uma experiência muito positiva, acho que até pela qualidade, né, e pela relação que a gente estabeleceu, e muito menos por uma coisa da tecnologia. Tem uma preocupação com o que é a experiência do outro naquele momento, com a heterogeneidade da experiência, mas ao mesmo tempo muito preocupado também com uma ideia de um repertório para a criança naquele momento, né, dela entrar em contato com coisas que ela também naquele lugar, na casa dela, talvez não é isso, nessa loucura do cotidiano, das mães que estão tentando sobreviver e cuidar do filho, encontrar esse lugar também que era de partilha da mãe com o filho, né? Me fazia muito bem, às vezes eu tava. E aí eu parava e a gente junto escutava, e aquilo transformava também a minha relação com o meu bebê. Né, e acho que isso também é muito bonito de ver a professora olhando, assim, que a professora de educação infantil e de bebê, sobretudo, essa questão do cuidado, né, o aprendizado, ele é também o cuidado, as coisas estão muito imbricadas, e ela conseguir fazer isso de uma maneira tecnologicamente que não é nada fora, né, do que normalmente a gente tem acesso, mas que proporcionou também uma transformação da minha relação com meu filho, né, e das outras cuidadoras com seus filhos. Eu acho isso muito bonito, né.
Muito bonito mesmo o seu relato, a experiência, né? Às vezes é uma coisa simples e que acaba sendo muito acertada, né? Às vezes a gente consegue pegar uma estratégia que funciona, né? E ir desenvolvendo, né? E caminhando com ela. Bom, gente, deixa eu ver se alguém levantou a mãozinha aqui. Ninguém levantou. Eu vou chamar a Cissa, então, para fazer o próximo relato. Pode ser, Cissa? Mãe Pode do ser. Miguel, que estava falando, participou aqui no comecinho. Nosso. Eu sou... Bom, a gente teve experiências, assim, bem diversas, né? Como eu disse, né, assim, o grosso, assim, das atividades eram aquelas bem pontuais, né, no Google Classroom, que não... É isso, não trazia, assim, essa... Você identificar, não sei, assim, não sei nem explicar, assim, né? Parece uma coisa muito pontual, né? Vai lá, abre, faz, entrega e pronto. Assim. Mas a gente teve algumas, depois do relato da Ana Carolina, eu vou contar algumas atividades né, algumas iniciativas dos professores que eu achei bem legal, mas, por exemplo, teve algumas que eram atividades pontuais nem sei se foi do Google ou se foi no comecinho, porque logo de cara, assim, quando, né, começou a quarentena, as professoras entregaram uns livros, né, eles não sabiam ainda como ia funcionar, não tinha dado o recesso ainda e tal, então elas entregaram os livros, o Caderno da Cidade, né, pra gente, e aí tinha algumas... tinha uma atividade que era de pesquisa, de brincadeiras, né, com os avós, com os pais, e montar uma amarelinha, né, então a gente brincou de amarelinha, aí eu brincava muito de elástico quando era pequena, então a gente brincou de elástico, o pai brincava de taco, a gente brincou de taco, assim, foi uma rodada pelas brincadeiras, assim, da família, que foi muito legal, assim. Mas que é isso, né? Vai criando, não é aquela relação com as crianças ali, né, na sala de aula, mas puxa para as relações aqui, né, que a gente está conseguindo exercer, né? E tudo que envolve pesquisa, eu falo, não, liga para o seu avô, liga para a sua avó, liga para o... E aí eles começam, né, e manda mensagem para a prima, posso fazer uma entrevista com você? Todas essas atividades, assim, acho que foram muito bacanas, assim, porque também sai, assim, né, da coisa mecânica. Na escola, teve um projeto de rádio que o mais velho participou, que era um grupo entre séries, né, não era só a turma dele, e eles montavam programas meio temáticos, assim, sempre tinha um pouco de entrevista, umas apresentações, e foi bem legal. Eles transmitiam, na verdade, né, eles não usavam, não era por áudio, eles faziam lives no Instagram para fazer o programa. O mais novo, ele tinha encontros semanais, assim, a professora, eu senti que ele teve esse vínculo com parte da turma dele bem preservado, enquanto que o mais velho, apesar de ter esse momento da rádio, os encontros da rádio eram bem no dia que a professora fazia o encontro da sala, e ele estava muito mais interessado na rádio do que no da sala, então, assim, eu senti que ele perdeu muito, sabe, o vínculo com a turma dele, assim. Isso foi meio que deixando ele desanimado para as atividades mesmo do dia a dia, assim, até hoje, assim, eu acho um pouco que está acontecendo isso. Enquanto que o mais novo, a professora mantinha, assim, sabe, era toda sexta-feira, tinha os encontros, as crianças já sabiam, faziam lanche junto, a professora fazia bingo,
Até, assim, ela veio trazer a prenda aqui na porta de casa, sabe, umas coisas assim. E teve uma última, assim, iniciativa muito legal, foi uma professora que mandava áudios de um livro, ela pegou o Fantástico Senhor Raposo, e ela mandava um capítulo por semana, mais ou menos, e eles ficavam sempre esperando, na expectativa, e eu acho que só por não ser escrito, né, não ser escrito, não ser YouTube e tal, já era outro envolvimento, assim, era como se, era uma contação, né, mesmo, assim. E no final ela fez, assim, as crianças que queriam pegavam e liam um capítulo para as crianças mais novas. Ela fez um encontro do terceiro, quarto com o primeiro, então foi bem legal, assim. Mas a gente sentiu um baque muito forte no começo do ano, assim, né? Porque com o retorno, tudo ficou muito confuso, assim. A gente achou que as experiências, assim, ficaram meio perdidas, assim, né? Teve a questão da greve, né? Teve a questão do retorno presencial mesmo, que acabou deixando tudo mais bagunçado, assim, muito incerto, né? A gente não sabia quem que era a professora, quem que ia atender, quem que ia alimentar o classroom. Então, assim, a gente ficou, agora está voltando um pouco, assim, né, um ritmo mais legal, está tendo alguns encontros online, que eu acho que faz muita diferença, e é isso, acho que meu relato é esse. Joia, Cissa, obrigada. Agora eu vou chamar a Valéria. Tá ouvindo? Então tá. O meu relato é assim, eu acredito que é de escola para escola e é de direção para direção. Nessa escola que meus filhos estão, o meu mais velho ficou 9 anos, né? Agora ele já está no segundo ano do ensino médio. Eu tenho a menina que está no nono esse ano, um no sétimo e um no quinto. Eu vejo a diferença em outras escolas municipais da região que eu conheço, que são mais ativos. Eles têm aula online de várias matérias. Eu vejo assim que o ano passado as crianças ficaram mais fechadas, né? Porque elas não têm acesso a nada. Era só o Classroom, então elas não viam ninguém, nenhum colega, né? Os meus não mandei nenhum dia para a escola e por enquanto não pretendo mandar. Não sei como é que vai ser o andamento das coisas. Mas esse ano tem algumas aulas no Meet, alguns deles têm, né? Uma ou duas por semana. Teve professor que no começo do ano começou com a aula no Meet, aí o pai foi fazer uma reclamação, o professor simplesmente parou, porque não achou justo o pai reclamar. Então, assim, os professores, eles estão tão cansados quanto os alunos, né? Dessa pandemia, eu vejo desse lado. Eles devem sofrer uma pressão lá do outro lado, eu acredito, né? Mas tem muitos professores que voltam, assim, com garra total para dar aula para os alunos. E tem outros que é devagar, quase parando, é sempre a mesma coisa. E com alguns professores você já conhece, mas os mais novos, eles já vêm com uma dinâmica maior para os alunos, né? E meu filho está fazendo um trabalho aí que é excelente, é uma cidade do futuro, então cada um está fazendo um planejamento, eles vão ter que fazer uma apresentação, então eles fizeram a cidade do futuro dentro do Minecraft, do jogo, alguns, outros colocaram em outra plataforma, então é uma coisa mais dinâmica que a professora deu, né? E eles se sentem bem com isso. Mas só aquela atividade do Classroom, para eles, é cansativa, porque todo dia eles estão lá no memorário como se estivesse batendo cartão, né? E na escola, a gente sabe que eles não fazem tudo isso que eles fazem em casa. Eles não fazem metade, porque 45 minutos não dá para você fazer nada lá.
né? Porque a professora chamando a atenção do aluno e tudo mais, o tempo passa muito rápido lá dentro, né? E eu vejo que eles estão desmotivados, a verdade é essa, né? Porque eu tenho que ficar em cima dos meus filhos todos os dias para eles fazerem lição. Então eu sei que eles estão estudando e tem muita mãe aí que não pode fazer isso, porque elas têm que trabalhar para sustentar a casa. E tem criança que não tem acesso, mesmo com o tablet. Agora chegando, acredito que todos vão ter, né? Mas tem criança que não, que eu já cheguei na escola lá assinar documento, que eu faço parte da PM, a mãe perguntar como é que meu filho faz agora, um mês atrás, para entrar. Aí a secretária, mas ele não participou nem no ano passado? Não, não participou. Então, assim, tem mãe que nem sabe que o filho está estudando, não sabe nem se está lá na escola. Então, assim, é muito. E outra, não tem uma reunião de pais para falar com os pais. Isso eu acho super errado. No Estado já tem praticamente uma vez por mês. Mas na escola que meus filhos estão, não estão. Então, se você quiser saber de alguma coisa, você tem que ir até a escola. Você tem que ligar e perguntar. Isso que eu acho errado. Mas eu acredito que não é falha da escola, é falha da direção da escola. Não é uma direção dinâmica. Esse é o meu relato. É a dificuldade na pandemia, para mim, é essa. É a desmotivação deles. Boa noite, novamente. Eu tô resfriada, então eu tô um pouco rouca. O que eu vou relatar aqui é sobre Eita, caiu. o ano passado, foi como a mãe acabou de relatar, né? Todos nós estávamos perdidos. Aí eu lembro que passou uma semana, eu pensei, será que... Eu acho que vai um mês, né? Essa quarentena aí. Não vai mais que isso. Mas essas crianças aqui, um mês, não podia sair, né? De dentro de casa, a gente ia ficar tudo trancado. Aí eu falei, eu vou colocar eles para estudar. Aí eu baixei o Trilhas, aí saiu o Trilhas. Aí quando eu fiquei sabendo do Trilhas, eu falei, então vamos baixar o Trilhas e vamos... E assim, o interessante que eu achei, que eu fiquei mais pensativa, foi que a gestão em nenhum momento falou com a gente. Eu faço parte do conselho, em nenhum momento deu uma satisfação, falou sobre o Trilhas, falou sobre os problemas. Ó, gente, a gente está com problema, os professores não têm acesso à internet, as crianças também não. Não teve nada, nenhum tipo de comunicado. Mesmo assim, a gente seguiu a vida. Aí eu lembro que eu baixei o Trilhas e eu tenho 3 crianças, aí eu dava um horário para cada um. Só que às vezes aí eu tinha que tentar também ter uma rotina. E aqui dentro de casa, às vezes não tinha, né? Às vezes eu estava lá lavando a louça, fazendo comida e esquecia do horário que eu tinha que colocar eles lá. E a gente foi tentando, tentando. Quando foi em julho, que aí aconteceu o grupo de WhatsApp. Em julho. Então a gente parou em março, a gente só foi ter um contato com a escola em julho. Fora isso, era o Classroom. E aí a gente, no WhatsApp, aí as coisas foram caminhando melhor. Teve uma professora de geografia, a professora Tânia. O trabalho dela sempre foi muito de pesquisa de campo. Como não estava na escola, não tinha como fazer essas pesquisas de campo, né, essas investigações. E ela também não sabia lidar muito com tecnologia. Então, o que ela fez? Nesses 2 meses que ela ficou mais distante das crianças, ela foi aprender. Então, ela aprendeu, porque na pandemia, ela nem sonhava em retornar presencial. Então, ela aprendeu, ela buscou os parceiros dela, que tinham mais facilidade com a tecnologia, e eles fizeram uma união de turmas. Então, eles colocavam as turmas dos dois, que 2 professores de geografia, e ela dava uma pesquisa. O que ela fez? Ela criou grupos para cada sala. Então, ela tinha um grupo de geografia para cada sala dela, no celular dela. Então, ali ela se comunicava com as famílias, ela foi atrás das crianças que não tinham acesso. Ela foi até a casa, ela perguntou por quê, ela ligou primeiro, né? Depois que viu que não tinha. Ela fez a busca ativa dela. Nada planejado pela escola, não tinha nenhum planejamento da escola.
Era posta lá no Classroom e pronto. E ela viu que ali não tinha ensino, né? Era só um conteúdo mesmo. E no final, né, já indo para o final, ela conseguiu caminhar. Teve uma vez que ela veio na minha casa, ela falou, Fernanda, eu tenho alunos que moram perto da sua casa, que ela já tinha vindo aqui antes. Você entrega, por favor, para essas crianças o material? Então, são crianças do ensino com alguma necessidade especial. Então, ela trouxe os materiais para aquele bimestre, eu vi, ela entregou para mim, eu vi cada material. Ela trouxe apostila, trouxe material, então ela trouxe globo, trouxe alguns materiais concretos, e aí eu entreguei para cada um, aqui, meus vizinhos. Fui lá, que eu conheço mais a comunidade, então eu fui lá e entreguei para cada um. E aí então eu percebia, e com essas crianças, o que ela conseguiu? Ela conseguiu pegar alguns professores e fazer os encontros por chamada de vídeo, com essas crianças que precisavam de um encontro mais individual. Ela conseguiu trazer, ela alfabetizou crianças do 6º ano, crianças que não foram alfabetizadas lá no Fundo 1. Ela alfabetizou assim, ó. São relatos eu estou relatando o que a mãe relatou. Ela conseguiu, através do Meet, alfabetizar essas crianças com alguma necessidade especial, através de forma remota. E no final, e como ela estava muito próxima a nós, então as crianças tinham ali uma obrigatoriedade de ter um encontro com a Tânia. Elas falaram, não, é hora da Tânia, dia e hora marcado, toda semana, aquele horário. E nas aulas dela, eu acompanhava aqui em casa, era assim, as crianças falavam, né, ou elas liam alguma coisa, elas tinham uma participação. E quando a criança, acho que estava ainda com sono, alguma coisa, ela chamava atenção. Eu lembro muito do Sebastião. Sebastião! Como se fosse na sala, ela falando com ele. E rapidinho ele falava, acho que ele pensava, nossa, com a Tânia eu tenho que ir direitinho. E eram alunos do 7º ano, né? Então, e no final do ano, eles montaram seminários, então, com temas. Aí as crianças criaram grupos de seminário, tudo por WhatsApp, 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 WhatsApp. Só aula síncrona uma vez por semana era no Meet. E eu achei muito interessante, porque as crianças restabeleceram um vínculo com os colegas, que elas não tinham mais. Mesmo tendo um grupo de WhatsApp, elas pararam de se falar. Elas não. Às vezes eu falava, ô filha, tá todo mundo entregando atividade? Quem está entregando? Ela nem queria saber mais. Ela não queria saber mais, não era mais interessante, parecia que aquelas pessoas não faziam mais parte da vida dela. E com o grupo do seminário, aí tiveram que restabelecer o contato. Ó, quem vai ficar com quem? A Tânia falando, né? Cria o grupo aí. Mais tarde eu te mando, tá? Aí eles voltaram a se falar no grupo, combinaram, aí faziam chamada para estudar o tema, né? A apresentação, porque teve apresentação, teve os pais na apresentação, as famílias participaram. Ela colocou a apresentação no horário das 19 horas, as crianças estudavam de manhã. Então, foi algo trabalhado mesmo, planejado, bem executado, envolvendo não somente as crianças. E aí a gente teve esperança, né? Foi muito interessante. Esse ano continua tudo bagunçado, porque uma semana é presencial, uma semana é remoto, porque a escola fecha por causa do vírus circulando lá dentro, aí fecha, aí você já não sabe o que é remoto, você já não sabe o que é presencial, o professor está lá na escola, não tem como dar conta do remoto, aí o seu filho não vai para a escola, perde, né, essa qualidade da aula síncrona, aí os pais vão exigir da escola que todos os professores tenham uma qualidade de aula síncrona como da Tânia, e a Tânia se ferra, porque os professores falam, problema da Tânia, eu não vou fazer o que ela fez, não é minha obrigação. O município não me deu, o governo não me deu nenhum recurso para fazer o que a Tânia fez, entendeu? E aí os pais falam, bom, o professor também não está errado, né? Mas e aí? E a aprendizagem das crianças, né? Não aprende, faz o que dá, o que não dá. Eu não pressiono mais as crianças no Classroom, eu não pressiono. Eu valorizo bastante a aula síncrona,
o Classroom eu não valorizo mais. Enquanto eu valorizo daquele professor que está valorizando o aluno, a criança. O que não está, não está. Isso foi a experiência da Manuela do 7º ano. E do 6º ano, não, o João estava no 5º ano. Eu lembrei que a Cissa falou, eu lembrei das aulas de educação física, eram muito boas também. Então, a professora gravava o vídeo da proposta, ela executando, ou algum vídeo do YouTube. Também um vídeo, às vezes, quando ela não estava executando, ela falava, assim, para a criança qual era a proposta, o objetivo, tudo. Aí a criança tinha mais ali um contato maior com a professora, aí a gente executava, fazia a proposta, não tem como fazer uma proposta de jogo, de brincadeiras, sozinho, sempre envolvia a família, e aí a gente gravava e devolvia para ela. Eu acho que foi a única que o João fez do início do ano ao fim. A única, só foi de educação física. Porque chegou um momento que eu deixei eles por conta mesmo. E aí ele toda semana entrava lá para ver qual era o jogo e a brincadeira nova. Então é isso, gente. Obrigada. Legal, hein? Bacana. Tem muitas figuras assim, né, como essa professora Tânia, assim, que levam o piano nas costas, né, e aí faz um trabalho que vai além das determinações aí, mas que acaba envolvendo as pessoas, né. Acho muito importante essa busca ativa, eu estava pensando até nisso. Outro dia a gente estava conversando e alguém, acho que a Priscila entrou, talvez ela queira falar, eu não vou falar porque senão eu vou contar a história dela. Mas eu fiquei pensando muito nisso, em ir na casa das crianças, atrás das crianças, porque eles estão há muito tempo, tem uns que estão há mais de um ano sem a gente ter a menor notícia, né? Isso me angustia muito. Bom, deixa eu ver aqui a próxima. Essa próxima fala. Eu tô inscrita, mas eu tô me deixando pro fim, tá, gente? Ó, agora a Julie. Eu vou seguir agora as mãozinhas aqui. Julie, está aí? Oi, tô. O meu celular tá demorando um pouquinho para abrir microfone e câmera. Vocês me escutam bem? Sim. A gente estava fazendo esse exercício essa semana de lembrar juntos, assim, as coisas interessantes que a gente lembra que aconteceram no ano passado no ensino remoto com a Viola, né? Ela tá no nono ano agora, no passado ela estava no oitavo. E eu destacaria assim duas coisas. Uma, eu me lembro da empolgação da Vi de fazer uma atividade que era da festa junina online do ano passado, que era uma receita. E aí tinha que gravar fazendo a receita. Ela fez um bolo de fubá para depois mandar o vídeo do passo a passo da receita. E ela se envolveu muitíssimo, assim, e ela foi descobrindo técnicas de cortar o vídeo sem edição, de já na gravação cortar e fazer aquelas magiquinhas, sabe, de vídeo que, tipo, a coisa parece que aparece por mágica, assim, o pote estava vazio, aí de repente tá lá a massa do bolo, porque você dá uma pausa na gravação e depois liga de novo. E aí foi muito legal, porque além de mandar para a tutoria e para a festa, né, para depois ser exibido na festa, ela mandou também para a família e virou uma, uma interação entre todo mundo, né? Como vocês estavam dizendo, acho que vários relatos disseram isso, né? Eu acho que isso também existe no ensino presencial. Eu acho que quando a educação acontece, os encontros acontecem, alguma coisa acontece, quando tem acontecimento, acaba envolvendo, né? Vaza da escola, não fica só na relação professor-aluno, vaza e envolve toda a comunidade escolar, toda a família, vai além, né? E no remoto também, quando alguma coisa acontece, acho que contagia todo mundo, assim. Então, eu tenho super carinho por esse videozinho da Vi fazendo bolo de fubá.
E foi uma coisa meio que interdisciplinar, assim, né? Teve a questão da festa junina, mas um monte de coisas que se aprende, né, ao fazer uma receita também de outros saberes. E uma outra coisa que eu já tinha comentado aqui entre nós, que foram ocasiões em que a professora Davi convidou pessoas diferentes, jovens, para conversar com a turma sobre assuntos que eles se interessavam já. Por exemplo, convidou uma pessoa que fazia anime, para conversar sobre anime, né? E foi super envolvente, assim. Foi uma aula que durou mais do que estava marcado, e as meninas, as adolescentes ficaram todas lá, os adolescentes também, até o final, super envolvidos, porque tinha uma convidada e tinha essa relação diferente de ter uma pessoa diferente, né? E aí, de novo, no presencial a gente também às vezes consegue isso e é sempre muito legal, né? Por exemplo, eu agora na sala de leitura, às vezes consigo levar alguém que é um escritor, uma escritora que incentiva tal, mas eu acho que no remoto às vezes isso fica até mais facilitado, né? Então foi uma outra experiência que eu achei que merecia ser destacada, essa possibilidade de trazer outras pessoas, né? De trazer outros saberes. E achei bonito ela ter feito isso a partir do interesse das estudantes, assim, de perguntar coisas que elas gostariam de conhecer alguém que faz e aí trazer essa pessoa para falar. Então, são essas as que a gente lembrou mais, assim, mas teve outras, com certeza. Legal, querida, obrigada. Agora, a Fernanda Malafatti. Oi, gente. Vou tentar ser bem breve, assim. Nós mudamos para a cidade de São Paulo há pouco tempo, então eu não posso dizer da experiência que foi o ano passado na turma e na escola, do Pedro, né? Mas hoje eu concordo com algumas mães que diz que esse modelo ele é muito desanimador, né? Desmotivador. Aqui eles praticamente ele está tendo só atividade no Classroom, né? A professora começou agora com uma experiência que ela fala que ainda é experimental, de aulas pelo Meet, uma vez por semana, né? E aí você já consegue perceber uma diferença que existe entre a existência dessa aula de meeting com as atividades que vem no Classroom. As atividades, ou elas não batem com o nível, né? Em especial porque ele é aluno novo, então as atividades não têm a ver com as coisas que ele não tem uma continuidade com o que ele estava aprendendo, e aí isso eu cheguei até a conversar na escola, aí falaram que o nível está um pouco mais baixo mesmo, então, para ter ideia, eles estão fazendo os trilhas do ano anterior, ele está no quarto ano e eles estão fazendo o livro Trilhas do terceiro ano, porque diz que muitos alunos do ano passado não conseguiram acompanhar. E isso já, por si, já é desmotivador. Mas agora, com essas experiências, eu tenho visto uma certa melhora. Agora, o que eu queria, assim, registrar é que eu vejo que as experiências que são legais, que são interessantes, ela acontece por um esforço demais, assim, do professor, né? Elas acontecem apesar de qualquer ajuda ou de qualquer possibilidade que a prefeitura municipal dê para esse professor ou para essa escola. Elas acontecem quando o professor tem condição e tem conhecimento tecnológico suficiente para ter uma relação maior com essas crianças, porque eu acho que é isso que faz mais falta, é a relação que não tem no Classroom, nas atividades, mas ela tem no Meet. Então, as crianças preferem o Meet do que preferem as atividades no Classroom. Isso é óbvio, porque a gente não, sobretudo na idade deles, não se aprende sozinho. Você não lê uma atividade e consegue desenvolvê-la de forma prazerosa. É impossível isso, né? A gente vai aprendendo quando o outro pergunta. Então, por isso que o Meeting tem toda essa dinâmica que já agrada muito os alunos. Então, eu só queria registrar assim, que a professora dele, ela estava não fez greve. Então, o tempo todo, ela ficou com o aluno na sala, quando estava tendo aula, ainda que sejam poucos alunos, ela ficou com o aluno na sala, e mesmo assim, tinha que dar atividade no Classroom, e agora ela está dando
o meeting, né, fazendo atividades no meeting, com alunos na sala e alunos em casa. Então, eu acho muito ruim, acho muito desmotivador, mas também imagino a dificuldade que o professor tem de encarar essa situação. Mas o resumo é essa dificuldade mesmo. Tá, joia, obrigada. Agora, pela ordem, a Ana já falou, né? Eu vou te deixar para depois, tá bom? Aperta agora que aí vai. Isso. Agora Priscila. Boa noite para todos. Desculpa o atraso, é que realmente não deu para entrar antes, porque meu filho termina a aula às 5h40, aí depois houve uns imprevistos e eu só consegui entrar agora há pouco. Então, assim, a experiência que eu tenho das aulas remotas, assim, eu acho válido. Eu achei que não foi perdido o ano passado. Por quê? Porque, assim, a professora do meu menino, ela se esforçou muito, né? Aliás, dos dois, né? Tanto da Rebeca, da minha menina, quanto do meu menino, Fernando. Elas se esforçaram muito para dar essas aulas online. Do meu menino, do Fernando, a professora, quando começou, né? Ela ligou de 1 a 1 para cada aluno, para cada pai, para cada mãe responsável, falando que ia montar um grupo do WhatsApp exclusivamente para as aulas online, né? Para quem não conseguisse acompanhar o Trilha, que ela postaria as atividades no WhatsApp. E interessante que a proposta da escola foi muito legal, porque eles davam aula todos os dias, né? Na verdade, eles falavam que era tira dúvidas, né? Era plantão de dúvidas, porque era 1 hora só. Mas tinha aula com a regente, tinha aula com professor de leitura, de artes, de inglês. Então, tinha todas as matérias, né? E no primeiro semestre o trilha só foi, acho que, de português e matemática, geografia, ciências, uma coisa assim. E quem dava era a regente. E depois, quem dava essas matérias era a regente. E ela se esforçou muito, assim, se o aluno não frequentava, ela ligava para os pais, perguntava. E a professora do Fernanda, assim, eu achei assim, uma coisa assim, muito bacana que ela fez, porque ela falou assim para as crianças: gente, eu estou morrendo de saudade de vocês. Vocês não sabem o quanto eu estou querendo abraçar vocês, mas a gente sabe que não pode. Então, o que ela fez? Ela pegou, foi na casa de cada aluno que estava fazendo as aulas, né, no online, entregou um coraçãozinho de papel, mas ela foi muito engraçado, porque ela veio toda equipada com máscara de proteção, capa, e ela pegou um cabo de vassoura, pôs uma cestinha na ponta e pediu para o aluno pegar, né, o coraçãozinho. E estava escrito assim: simplesmente eu te amo, e saudades, né, se esforce. Assim, foi poucas palavras, mas só que isso daí marcou bastante, né, o meu menino, até mesmo a minha menina, porque ela falou assim: nossa, que legal, mamãe. E assim, e hoje, até esses dias atrás, ele estava falando assim: nossa, mamãe, eu tô com tanta saudade da professora Marli, né? Então, assim, ela criou um vínculo com esses alunos, e ela, assim, ela dava uma aula como se fosse no presencial mesmo, sabe? Era muito engraçada, chamava a atenção dos alunos, se os alunos não estavam prestando atenção, de certa forma, ela pedia para que eles todos abrissem a câmera, e, assim, ela falava de um jeito que todos obedeciam. Todos abriam a câmera, ficavam com a câmera ligada, isso é daqueles que realmente não podia. E assim, teve o sarau, né, do 6º ano,
mas só que foi convidado todos os alunos, do quinto também. Foi bem legal o sarau, teve quiz, teve um monte de amostras, né? Amostras pedagógicas. Teve a Semana da Consciência Negra, teve a Semana do Folclore. Na Semana do Folclore, eles trabalhavam todos os temas do folclore. Como, assim, a proposta da escola foi bem interessante, porque, assim, eles não tinham, assim, muito o que fazer, né, por ser tudo muito novo, por eles, assim, não só ter que trabalhar em cima do trilhas, mas as atividades era diária, não tinha essa questão do... Era postado no Classroom também, né? Tinha que tirar foto, tudo, e postar lá, mas era algo que era presencial também. Eles faziam os exercícios com as professoras, tanto a menina, né, a Rebeca, no primeiro ano, e o Fernando no quinto ano passado. E esse ano continuou no mesmo ritmo, né? A escola fez greve, né? As aulas começaram em abril, mas só que continuaram no mesmo ritmo, tendo as aulas online e as aulas presenciais. São praticamente as mesmas matérias que estão no online e no presencial. Lógico que há uma diferença no presencial para o online, mas assim, eles estão caminhando juntos. E a professora da Rebeca, ela propôs para os pais postarem as atividades diárias, né? Vamos supor assim, eles fizeram as aulas online hoje, aí eles pedem para os pais estarem já tirando a foto e postando no dia, porque ela já passa lá no Class todas as atividades da semana, e diariamente é uma atividade, aí ela pede para estar postando diário, não que seja não que ela obrigue, né, mas ela, de certa forma, é até melhor até mesmo para os pais se organizarem e colocar, e não atrasar as lições, né? Então, eu achei bem legal a proposta. E, assim, é bem legal porque eles têm esse contato com os amigos, né, assim, de estarem conversando e tal. Se torna um pouco mais difícil também, né, porque às vezes todos querem falar ao mesmo tempo e a professora, às vezes, tem que ter esse domínio, né, de mandar esperar. Eu acho que, assim, na escola que eles estudam, eu não posso, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Em nenhum momento eu fiquei decepcionada com o ensino. Não é a mesma coisa que o presencial, a gente sabe, todos nós sabemos, né? Mas, assim, eu vejo que teve um rendimento, sim, tanto para um quanto para outro, tá bom? Mais uma informação. Tá joia, Pri. Obrigada. Imagina. Olha só, gente. Agora eu vou apresentar duas coisinhas. Uma enquanto mãe e outra enquanto professora, tá bom? Enquanto mãe, teve uma atividade que as Lias propuseram, estão aqui presentes, que foi um desafio grande, né? Porque o ano passado as crianças estavam no primeiro ano dessa turma e elas propuseram um diário de pesquisa. E eu achei uma coisa foi difícil, porque era um roteiro de pesquisa com várias etapas a serem cumpridas. E aí, no final do ano, rolou uma amostra, né, uma apresentação, todo mundo apresentou, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou, que eu achei que o resultado ficou bem legal. E a Luanda se envolveu bastante nessa atividade. Ai, peraí. Deixa eu achar aqui. E teve várias estratégias que eu achei bem bacanas para quem está no período da alfabetização, né? Pensando nesse momento aí específico da alfabetização. Eu consegui. É uma janela quando está no computador o negócio?
Uma janela é melhor ali do que se você compartilhar toda a sua tela. Ou uma guia, pode ser, se tiver no navegador de Tá internet. no computador. Ah, tá. Não tá aparecendo. Não sei por quê. Acho que não tá aberto. Tem que deixar aberto lá. Aí, agora foi. Então, a Luanda escolheu pesquisar sobre a extinção dos dinossauros. Elas propuseram tema, subtema, a gente foi entendendo o que seria um tema de uma pesquisa. Aí teve uma pesquisa sobre a origem das palavras. Aí para desenhar o seu tema. Aí depois desenhar os subtemas, né? A gente foi pesquisar o que era o período, o tempo geológico, as teorias de extinção, o que era um fóssil. Depois íamos anotando passo a passo das palavras, né? Uma lista de palavras, acho que foi bem legal também. Pesquisa no dicionário, que foi árduo de fazer, né? Copiar ali palavra por palavra. Essa parte foi bem legal, de uma visita virtual ao Museu dos Dinossauros, que estava tendo vários tours, né? Os centros culturais passaram a oferecer. E no final, uma coisa que a criança quisesse compartilhar, que tivesse a ver com o tema, ela escolheu uma música que era um rock and roll de dinossauros. Foi bem legal. E eu, enquanto professora, lá na sala de leitura, a gente fez vários trabalhos, né, de sarau, de pensar em poesia, rima. E aí eu comecei a trabalhar com eles um mito, que é um mito da tradição chinesa, chamado Pangu, né, que é um mito que conta um pouco da origem do universo, né, para os antigos chineses. E aí eu trabalhei esse conto com as minhas turmas, e aí a gente foi construindo esse videozinho aqui ao longo de um mês, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês. Eles iam me mandando os áudios gravados, os desenhos, eu ia juntando e montando um PowerPoint, aí depois virou esse videozinho aqui. Ele é bem primário do ponto de vista da edição de vídeo, né? Mas ele reúne aí o trabalho dos jovens adolescentes, né? Não são bem adolescentes, estão quase entrando lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Pangu. No início, tudo era escuridão e caos, até que surgiu o ovo cósmico. Dentro deste ovo havia um gigante adormecido, que de repente despertou de um sono profundo. Acordou vagarosamente e se espreguiçou. Nessa espreguiçada, o ovo se abriu, ou melhor, explodiu. A parte mais leve do ovo subiu, formando o céu, e a parte mais pesada desceu, formando a terra. Essa oposição deu origem à força Yin e Yang. Pangu crescia a cada dia, separando pouco a pouco a terra do céu. Fez isso durante 18.000 anos, até que cansou e deitou para descansar. Seus braços e pernas se tornaram as planícies e montanhas. Do ar de sua respiração formaram-se os ventos e as nuvens. De sua voz fez-se o trovão. Um olho se tornou um sol, e o outro a lua. De seu sangue foram formados os rios e mares. De suas veias surgiram os caminhos, ruas e estradas. Das gotas de seu suor surgiram a chuva e o orvalho. Dos seus dentes e ossos vieram as pedras e metais, e de sua carne se formou o solo. De seus cabelos se originaram as estrelas. De seus pelos se formaram as plantas, árvores e flores. De suas pulgas e vermes surgiram os seres humanos. Esse foi o videozinho aí que a gente fez ano passado.
quartos, quintos, sextos, acho que tinha gente do sétimo também. E aí foi legal, porque a gente meio que foi recontando esse conto, e aí cada um contava um pedaço, e aí cada um ilustrava um pedaço, e a gente foi juntando tudo e montando esse videozinho aí. Agora, a Liana desistiu de falar? Na verdade, é só comentar uma coisa bem rápida, mas a Lia ainda não falou, então eu posso ir depois. Então vai lá, Lia. Não, pode comentar, porque eu vou fazer um comentário também. Acho que a gente já está contemplado no relato, nos relatos todos. Não, acho que tem duas coisas que surgiram nos outros relatos que me fizeram muito pensar na minha própria experiência e tal, que eu acho que, na verdade, é comum a todos nós e a todas as escolas. Que uma é a relação, eu acho, dos professores e das famílias com o conselho de escola e com a gestão da escola. Então, a gente, por exemplo, essa experiência que eu contei, que foi muito boa do berçário, também a gente estava no contexto da escola, que era uma gestão muito parceira, com um conselho muito parceiro, então várias das coisas de demandas mais cotidianas, às vezes mais burocráticas, às vezes mais de demandas materiais das famílias, estavam contempladas, então a escola ligava para as famílias de semana sim, semana não, para acompanhar as crianças, o conselho acompanhava a situação das famílias, então também a professora não estava sobrecarregada numa demanda cotidiana e tinha espaço para construir outras coisas com as famílias, né? Acho que esse é um ponto. Uma outra coisa, eu também acho que essa experiência não seria possível esse ano, porque o ensino remoto esse ano está muito prejudicado com a coisa de, na educação infantil, por exemplo, a gente não tem rodízio, mas a gente tem 35% das crianças no presencial e o restante das crianças no remoto, com atribuição de turma para as professoras que muda de uma semana para outra. Então, sei lá, desde o começo do ano, meu filho já teve não sei quantas professoras atribuídas diferentes, porque algumas pessoas estão no presencial e aí algumas estão no remoto, mas as que estão no remoto não estão sempre com a mesma turma. Então, assim, a possibilidade de organização também do ensino remoto para quem está, mesmo para as professoras que não estão no presencial, está, assim, do ponto de vista da organização escolar, mas está muito difícil, né? Então, acho que isso é uma questão comum a todos nós. Era só isso, gente. Desculpa. Joia, obrigada. Lia. Tá fechado, Lia. Peraí que eu já vou conectar aqui rapidinho. Deu tudo certo. Não, assim, que coisas que acontecem, acho que faz, e não, é antes da pandemia já, né, tem um tempo que eu venho observando que as coisas acontecem por militância, por resistência de pessoas na ponta, no meio, na família, seja onde elas estiverem, mas de forma isolada, elas se encontram em rede, elas se fortalecem, mas não é o projeto do Estado, né, o projeto do Estado é essa bagunça toda, aí tudo, né, se vocês, a gente fica assim, nossa escola também a gente sente desorganizada, também sente que não tem uma linha, e aí todas que vocês trazem também, e aí eu sinto muito, assim, né, porque a gente está contando de experiências do ano passado, que os professores tiveram que se virar por conta própria, e aí não conseguiram acessar todas as famílias. Mas esse ano a gente teve que esperar muito para conseguir começar, né? Então, o governo, sei lá, ele, né, eu acho que até uma coisa que impulsionou esse movimento, assim, a começar, mas que o ensino remoto devia ter começado em 18 de fevereiro, assim como as escolas particulares se prepararam e começaram dia 1º de fevereiro, porque por que eles não podem perder nenhum dia e a gente pode, assim, né, ficar, quem chegou, porque essa coisa, o professor que não consegue chegar, a gente entende, mas e a criança que não consegue chegar? A gente fica entendendo também,
e a gente fica entendendo muitas coisas que são da ordem do Estado, assim, né, mesmo, assim, do projeto do Estado, infelizmente. E aí e assim, e outra coisa também das falas que, né, que acho que é o que ressoa também da gente tá aqui nesse tempo, né, de famílias e tal, é essa história de já ter tido contato, de alguma forma, com uma gestão democrática da escola, né, de ter entendido que esse processo precisa estar todo mundo conversando, né, e aí até pela falta desse espaço lá, a gente está aqui, conversando aqui, ou, né, e também os dois espaços precisam existir, assim, para se fortalecer também. Acho que as conversas é isso, assim, eternamente a manutenção da gente entender o caminho que está torto aí. Mas era isso, o comentário. Legal, Lia. Eu acho que é bem problemática essa questão da obrigatoriedade do presencial agora, né? Porque todos os esforços estão voltados para isso, só que a maior parte dos estudantes estão no remoto. Então está desequilibrado, né? E acaba que gera trabalho extra, trabalho dobrado para os professores, porque tem que dar conta tanto do presencial como do remoto. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível, né? Não funciona. Uhum. Bom, gente, mas é isso. A Mel falou que queria falar. Se quiser, você pode fazer seu relato, Mel, para a gente ir encerrando. Acho que foi muito bom, muito rica a experiência, né? A gente se ouvir, poder conversar, trazer as crianças. Eu acho que foi muito positivo, assim, esse momento. Gostoso. E agora a gente, enquanto movimento, né, Famílias pela Vida, temos que dar novos passos aí, né? Nosso movimento que caminhava bastante ao lado da greve, né? Agora, com o fim da greve, a gente precisa, né, tomar os nossos rumos, assim, né? Mas nessa perspectiva de defesa da educação pública de qualidade e da saúde coletiva, né? Que foi o que nos uniu. Eu imagino que essa relação é muito importante. É muito importante a gente pensar em estratégias intersetoriais, né? Eu acho que a educação precisa disso, porque fica muito trabalho da assistência para a educação e precisa, na verdade, de uma grande rede para dar conta, né? E é isso. Isso aí. Gostei muito, acho que seu comentário final dá super conta. Só agradecer mesmo todo mundo, né, que dedicou essas 2 horas, trouxe seus relatos. Acho que essas trocas vão nos fortalecendo, né? Tanto no lugar de desabafar as coisas que estão muito difíceis e estão dando muito errado, como também no lugar de repartir as coisas que esquentam o coração, né? Tudo isso é muito importante dos dois lados. Obrigada, gente. Foi ótimo. Foi mesmo. Sim, muito obrigada a todo mundo que participou. Pouco com cabeça personalizada. Foi bem legal, bem legal. Gente, valeu, muito bom. Boa noite. Obrigada. Foi bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Lia. Tchau. Tchau. Tchau, povo. Até.